Hoje vamos falar sobre como a Rússia foi humilhada pelo Japão quando eles lutaram antes. A Rússia poderia ter tido uma revanche de uma de suas derrotas militares mais humilhantes, se tivesse seguido os planos recentemente revelados para a guerra com o Japão no ano passado. Um denunciante do Serviço Federal de Segurança da Rússia, FSB, compartilhou uma carta vazada que afirmava que a Rússia estava se preparando seriamente para um conflito militar localizado com o Japão, em agosto de 2021. A máquina de propaganda da Rússia também foi iniciada, com um grande esforço para rotular os japoneses como nazistas e fascistas. A confiança de que os países entrariam no estágio de confronto agudo e até mesmo de guerra era alta. Porque a Ucrânia foi escolhida para a guerra no final, o cenário não mudou muito, cabe a outros responderem, escreveram eles. A Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022. Os planos de guerra com o Japão podem estar relacionados a uma longa disputa territorial sobre as estrategicamente importantes Ilhas Kurilas, ocupadas pela Rússia, mas reivindicadas pelo Japão. A Rússia e o Japão lutaram anteriormente no que hoje é conhecido como a Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905. A guerra foi vencida de forma decisiva pelo Império do Japão, entregando o que foi então uma derrota chocante para o Império Russo. O conflito foi travado pelas ambições expansionistas rivais dos países na China e na Coreia. A guerra começou após a recusa de uma oferta japonesa de limitar suas ambições à Coreia, permitindo que a Rússia tomasse território na China. Em 8 de fevereiro de 1904, o Japão lançou um ataque surpresa a Port Arthur, uma área da China que havia sido arrendada à Rússia depois de ter sido ocupada anteriormente pelo Japão. A Rússia descartou uma proposta inicial japonesa de cessar-fogo, acreditando erroneamente que sua marinha superior acabaria derrotando o Japão com facilidade. A Rússia acabou perdendo uma série de batalhas travadas em terra e no mar. A guerra finalmente terminou com a assinatura do Tratado de Portsmouth em 5 de setembro de 1905, que foi mediado pelo presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Houve até 120 mil mortes russas estimadas e até 86 mil mortes japonesas como resultado da Guerra Russo-Japonesa. Os historiadores dizem que a derrota da Rússia na guerra teve um impacto duradouro no mundo. A derrota humilhante da Rússia na Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905 teve efeitos profundos, disse um artigo de 2016 publicado na revista Foreign Policy Analysis. Internamente, acelerou o descontentamento revolucionário na Rússia e melhorou a imagem nacional do Japão como um Estado moderno. Internacionalmente, quebrou crenças de longa data no domínio militar europeu, desencadeou uma grande perda de prestígio para a Rússia. Removeu quaisquer dúvidas sobre o status do Japão como a mais nova grande potência e redefiniu o equilíbrio de poder no Extremo Oriente, acrescentou. Os estudiosos acreditam que a Guerra Russo-Japonesa também preparou o palco para a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, com alguns se referindo a ela como Guerra Mundial Zero, de acordo com History.com. Este mês, o propagandista do Kremlin, Vladimir Solovyov, comparou a perda da Rússia na Guerra Russo-Japonesa com a retirada bem mais recente dos soldados russos de Kherson, na Ucrânia. A Rússia, como parte da União Soviética, estava entre as forças aliadas para derrotar o Japão Imperial e outras potências do eixo na Segunda Guerra Mundial. Em agosto de 1945, enquanto os militares dos Estados Unidos lançavam bombas atômicas no Japão, a União Soviética invadiu separadamente uma área da China controlada pelos japoneses e capturou as Ilhas Kurilas, que permanecem em disputa desde então. O FSB, em agosto de 2021, desclassificou informações sobre a tortura brutal de cidadãos soviéticos por serviços especiais japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. O denunciante do FSB sugeriu que isso fazia parte de uma campanha de informação contra o Japão, que poderia ser usada para ajudar a condicionar os russos para o ataque planejado para 2021.